O tema da nossa doutrina, aliás, o título da nossa doutrina hoje é Velando pela Nova Geração, parte 1. Vamos repetir? Velando pela Nova Geração, parte 1. Vamos lá. Texto bíblico está lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 7 até o versículo 10. Glória a Deus. Juízes 2, 7 ao 10. E eu lerei o que estiver em red, e vocês lerão o que estiver em black. Amém? Glória a Deus. Então, começa com vocês, né? 1, 2, 3 e... Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Aleluia. Feche os seus olhos e diga assim: fala comigo, Jesus. Vim aqui para ouvir tua voz. Amém. Sente-se e vamos aprender a palavra do Senhor. Glória a Deus. Introdução. Meus amados, existe hoje na casa de Deus muitos líderes. A casa de Deus é cheia de líderes. Quando eu falo casa de Deus, eu estou me referindo ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo, ou seja, estou me referindo à eclésia, à igreja. Eclésia, no grego, significa aqueles que foram chamados para fora. Então, aqueles que foram chamados para fora das trevas, para fora do mundo, e vieram para a presença de Deus, para a luz do Senhor Jesus Cristo. Então, há muitos líderes na casa de Deus. Existe, por exemplo, os presidentes de convenções. Os presidentes de convenções são líderes que zelam pela doutrina na igreja, eles que orientam toda a igreja. No caso, nós, Assembleias de Deus, nós temos o nosso pastor presidente nacional, pastor José Wellington da Costa Júnior, e temos o nosso presidente de honra, seu pai, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Nós temos também o nosso presidente da UMADENE, União dos Ministros das Assembleias de Deus do Nordeste, que é o nosso pastor José Carlos de Lima, né? Que muitos conhecem aí, e está na mídia, né? Temos também o nosso presidente de convenção estadual, nosso pastor Eliseu Nobre. Então, existem esses líderes de convenções. Há também os presidentes de campo. Os presidentes de campo são pastores que, na Bíblia Sagrada, eles são conhecidos como bispos.
eles têm o bispado, eles presidem várias igrejas que formam um campo. Então, são os pastores presidentes. Na nossa convenção Simadec tem 27 pastores presidentes de campo, dos quais eu, pela misericórdia do Senhor, sou um dos 27 presidentes. Temos também os pastores das igrejas, que são os anciãos, né? Na Bíblia, presbítero no grego significa ancião, aquele que é mais experiente, a ovelha mais experiente, que foi ali colocada, levantada para pastorear o rebanho local, ou seja, ele pastoreia cada uma determinada igreja. Existe também os obreiros auxiliares, os obreiros cooperadores, que são eles, os auxiliares, os diáconos, os presbíteros locais, os evangelistas autorizados. Esses são também líderes, porque eles fazem a obra, eles evangelizam, eles pregam, eles fazem visitas, eles dirigem cultos. Eles também são líderes escolhidos dentre o povo para servir ao santo ministério. Existem também os doutores e os mestres. Estes estão encarregados do ensino na casa de Deus, são os professores da escola dominical, são os professores de teologia, são os mestres, né? Aqueles que são escolhidos por Deus para terem profundidade na palavra e instruir o povo de Deus como um todo. Existem também os líderes de grupo, líder das senhoras, líder dos varões, líder da mocidade, líder dos adolescentes, líder das crianças, líder de oração, os líderes de grupo, né? Eles também são líderes. E existe também os líderes das famílias. Quem são os líderes das famílias? Os pais e as mães. Pais e mães são líderes, né, das famílias. Então, Deus colocou um monte de líderes na sua casa. Para quê? Para isto, olha, há uma grande responsabilidade a ser cumprida por todos os líderes. Todos os líderes têm uma responsabilidade. E qual é esta responsabilidade? Apresentar Deus e sua obra para a nova geração. E também encaminhar a nova geração para Deus e para a sua obra. Glória a Deus. Então esta é a responsabilidade de todos os líderes. Está escrito nas epístolas paulinas, ele mesmo deu uns para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Olha só, viu? Apresentar Deus para a nova geração e apresentar a nova geração para Deus e para a sua obra. Pode ir avante, por gentileza. Primeiro ponto de reflexão. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Vamos refletir sobre, já que Deus colocou líderes na sua casa, vamos refletir primeiro sobre o resultado positivo de uma boa liderança. Então, observe o texto. Se você tiver vista para ver no telão, olhe para o telão. Se não tiver, pode acompanhar na sua Bíblia, tá bom? Olha só aí.
o resultado positivo de uma boa liderança. Josué, filho de Num, servo do Senhor, foi um excelente líder. E depois dele, os anciãos que viveram depois dele, né, continuaram a obra, também fizeram excelente liderança. Vamos ler comigo o texto de Juízes, capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu vou ler, né, a parte que não está grifada, e vocês vão ler a parte que está grifada. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Vocês, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué. Agora a rocha, bem forte. E viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Vamos comer aí esse texto, né? Olha só, Josué e os anciãos depois dele, eles se dedicaram totalmente a liderar o povo de Deus. Observa o que está dizendo aí no versículo 7, olha aí. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Josué fez uma obra tão linda que nem Moisés, que é considerado um líder maior do que Josué, nem Moisés conseguiu esta façanha de liderar o povo todos os dias da sua vida, ou seja, todos os dias da vida de Josué, o povo de Israel não se desviou do Senhor. Viu aí? Moisés enfrentou muitos problemas, o povo se desviou logo assim que saiu do Egito. Mas o Josué, ele liderou tão bem que durante toda a vida de Josué, o povo de Israel não se desviou do Senhor. Por quê? Porque Josué, ele se dedicou todos os dias da sua vida a liderar o povo de Deus. E também, se você observar ainda no versículo 7, diz que o povo de Israel continuou também servindo ao Senhor todos os dias dos anciãos que viveram depois de Josué. Olha aí, que coisa linda, né? Por que que eles conseguiram isto? Porque eles se dedicaram também todos os seus dias, em todos os seus dias, se dedicaram a liderar o povo. E aí no versículo de número 7, na parte C, que está em blue, você pode observar aí, que diz que o povo de Israel, ele viu que a grande obra do Senhor, que o Senhor fez a Israel, ou seja, o povo tinha consciência da grande obra que Deus fez a Israel, ou seja, o povo tinha consciência que Israel era escravo do Egito, o povo tinha consciência que Deus mandou Moisés para libertar o povo tinha consciência que Deus abriu o mar vermelho e o povo passou a pés enxutos e o exército de Faraó morreu ali, pereceu afogado nas águas do mar. O povo tinha conhecimento do trajeto de 40 anos que o povo de Israel fez lá do Egito até a terra de Canaã. O povo sabia dos milagres, que águas amargas foram transformadas em água doce. O povo sabia do maná que Deus mandou. O povo sabia da coluna de nuvem de dia e sabia da coluna de fogo à noite. O povo sabia que
Deus deu carne para o povo comer no meio do deserto. O povo sabia que Deus fez jorrar água da rocha em pleno deserto para o povo saciar a sua sede. O povo sabia das guerras que o povo de Israel teve que travar e que o Senhor deu vitória. O povo sabia de tudo. Glória a Deus, porque eles tinham excelentes líderes. Viu aí a importância de ser líder? Lá em Romanos capítulo 2, versículos do 6 ao 9, está escrito também aí algo que é importante para nós. Paulo, ele está aqui ensinando que todos nós temos dons. Quem tem dom de Deus aqui? Levanta a mão. Quem tem dom de Deus aqui? Aleluia. Quem tem dom de Deus tem uma responsabilidade, porque você recebeu o dom não para você, mas você recebeu o dom para você trabalhar ajudando a igreja. Glória a Deus. Olha aí, em Romanos 12, 6 ao 9, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, porque os dons, eles vêm de Deus para nós, segundo a graça, não é segundo a nossa cara bonita, não é segundo a nossa condição, não é segundo o nosso querer, é mediante a graça. Deus nos dá por graça, por favor, não porque a gente mereça, mas porque Ele nos escolhe para nos usar em favor da sua igreja, em favor da sua obra. Aí está escrito: se Deus nos deu diferentes dons segundo a sua graça, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, esse use o dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Glória a Deus. Ou seja, todos nós que temos diferentes dons na casa de Deus, temos que ser humildes, porque nós não recebemos por merecer esses dons. Nós recebemos por graça. E nós recebemos com propósito para abençoar a vida da igreja. E nós temos que nos dedicar a exercer esses nossos dons para a glória de Deus. Porque na igreja é assim, ó. Um vem para dirigir o culto, o outro vai buscar os irmãos em casa, outro vem para louvar a Deus, outro vem para dirigir o culto, outro vem para pregar a palavra, outro vem para aconchegar os visitantes, outros vêm para recolher as ofertas, outros vêm para estar aí no serviço de som, outros vêm para estar na portaria, e os demais vêm para aprender, porque assim na casa de Deus tem trabalho para todos. Aleluia. Deus deu trabalho para todos. Agora nem todos estão aí para o trabalho, né? Olha para quem está do seu lado e diz assim: ei, você trabalha em alguma coisa aí para o Senhor? É porque tem gente na igreja mesmo que só trabalha para ele mesmo, né? E agora, como é que fica, né? Glória a Deus. Então, o resultado positivo de uma boa liderança qual é? É que o povo é bem instruído. O povo conhece as maravilhas de Deus, o povo conhece a Deus, o povo conhece a obra de Deus e não se desvia dos caminhos do Senhor. Este é o resultado da boa liderança. Agora vamos para uma outra reflexão, porque o texto segue. Vai, passa mais um. Agora, tragédias na liderança.
Presta atenção o que Deus vai falar ao teu coração aí. Tragédias na liderança. Primeira tragédia foi a morte de Josué e dos anciãos. Olha aí, o que o texto diz? Juízes 2:8, parte A. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Heres, do monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. O que foi que aconteceu com o grande líder Josué? Eu não ouvi, não. Aconteceu o que com ele? Morreu. Diga assim: Josué morreu. E agora? Glória a Deus. Muito bem. A segunda tragédia que eu não vou falar agora, olha aí. Vou falar na primeira tragédia. A morte. Viu? A morte. Porque o líder, ele é o referencial. O líder, ele é a base. O líder é o apoio. E quando eu estou falando de líder na casa de Deus, eu estou falando de todos aqueles líderes, pastores, líderes de convenção, líderes de igrejas, presidentes de campo, líder de mocidade, senhora, até dos pais. Já imaginou quando morre um pai, um chefe de família, numa casa? É tragédia ou não é? É tragédia ou não é? Olhe para quem está, olhe para o seu pai que está do seu lado, quem tiver com o paizinho do lado, diga assim: papai, não morra. Glória a Deus. Viu? E quando morre uma mãe, o filhinho ou a filhinha que estiver perto da sua mãe, diga assim: mamãe, não morra. Por quê? Porque é uma tragédia. Viu? É uma tragédia. Agora imagina, o pastor da igreja morreu. É tragédia. É tragédia. Josué morreu. Tragédia. Os anciãos morreram. Olha aí, versículo 10. E também foi congregada toda aquela geração a seus pais. Os anciãos também morreram. E isso foi uma tragédia. Viu? Na liderança. Porque, irmãos, ninguém consegue desempenhar o trabalho de um líder se não for líder. Se Deus não suscitar outro líder, então vai ter grande prejuízo na obra. Viu? E aí, a morte desses grandes homens de Deus foi uma tragédia na vida da nação de Israel. Então pensa aí. Eu sei que vocês não gostam de pensar muito nisso, mas pergunta para quem está do seu lado: você já pensou na sua morte? Vai, pergunta aí. Já pensou na sua morte? Como é que vai ficar a família? Já pensou nisso? Viu? Você que é obreiro, você que é líder de igreja, você já pensou como é que vai ficar a igreja se o Senhor te levar? Viu? Já pensou nisso? Tem que pensar. Tem que pensar. Né? Tem crente que quando pensa, tem crente que quando pensa na morte, vira católico. Faz logo o sinal, né? O sinal da cruz, né? Deus me livre de pensar. Né? Você tem que pensar. Tem que pensar. Olha só. O líder, ele tem que pensar.
O líder tem que pensar. As pessoas pensam pouco, né? Tem que pensar. Olha só, olha aí como Paulo pensava. Vê aí como Paulo pensava. Paulo sabia que era um grande líder. Paulo era esforçado. Paulo foi o 13º apóstolo. 12 foram escolhidos por Jesus, um se perdeu. Matias foi escolhido por voto. Paulo foi o 14º, mas a gente pode dizer 13º, porque Judas, né? Olha só, Paulo pensava. Olha aí, em Filipenses 1, 21 até o 24. Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O que é que Paulo está dizendo? Eu vivo para Cristo, mas se eu morrer, eu vou ganhar. Por quê? Porque eu vou estar do lado do meu Senhor, na glória, do paraíso. Então morrer é ganho, para o crente morrer é ganho. Se eu morrer hoje, é ganho. Se você é servo de Deus, morrer hoje, se você estiver com a vida no altar, é ganho para você. O problema é para quem? Para quem vai ficar. Porque quem vai ficar, como vai ficar? Viu aí? Aí tem gente que diz assim: não, quem se lascou foi quem morreu. Não, de jeito nenhum. Foi quem ficou. Paulo diz: olha, para mim o morrer é ganho. Paulo tinha certeza da salvação. Paulo diz: ó, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada. Então ele sabia, para ele morrer é ganho. Versículo 22. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Olha, para mim morrer é ganho. Mas se eu ainda ficar algum tempo e eu puder produzir mais e colher mais frutos para a vida eterna, então eu não sei o que devo escolher, se eu morro agora ou se eu continuo vivendo. Versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de morrer e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ainda ficar vivo, permanecer na carne. Está vendo aí? Então a gente tem que pensar, viu? Guarde isso no seu coração. Pense, nem sequer por ao menos um minuto. Pense aí. Nem que seja só por um minuto. Pensa nisso. Se tu como pai, se tu como mãe, se tu como líder morrer hoje, como é que vão ficar os teus? Pensa aí. Aí se você achar que vão ficar ruim, você vai pensar igual como Paulo. Jesus tem misericórdia. Eu não posso morrer agora. Eu não posso morrer agora porque ainda tem muita coisa para resolver. Senhor, eu ainda não estou pronto para morrer. Glória a Deus. Mas tem uma coisa. Quando o Senhor chama, chama. E quem ficou, que se vire. É assim ou não é? A morte, ela não tem piedade. Quando o Senhor tira, tirou, acabou. Não tem isso, viu? E quem ficou, que se vire, segure dos pincéis, né? Então, veja aí, o que os líderes têm que fazer então? Quando eu estou... Pensa aí, nós precisamos disso.
pensar nesse momento. O líder, ele tem que pensar, sabe em quê? Em prolongar o máximo possível a sua vida, pelo bem daqueles que dependem dele. Seja pai, seja mãe, seja pastor, seja obreiro, seja líder de grupo, líder de convenção, pastor de igreja. Ele tem que pensar em prolongar mais os seus dias de vida. Por quê? Porque vai ser uma tragédia se ele for levado tão cedo. Amém, irmãos? Deu para pensar nisso aí? Isso é que é ensinamento para a vida. Porque a gente não tem que estar pensando só em bênção, em moto, em carro, em apartamento. A gente tem que pensar na realidade da vida. A gente tem que pensar nas coisas, porque a palavra de Deus, ela não fala só do céu, ela fala da terra. A palavra de Deus não fala só em ruas de ouro e de cristal. A palavra de Deus fala dos desafios e das missões que nós temos que resolver na terra. Então é preciso atentar para estas coisas. Glória a Deus. Tem alguém pensando em dar uma morridinha hoje? Prolongue mais a sua vida, um pouquinho, o tanto que você puder. Porque pensa aí como é que vai ficar tudo e todos depois que você partir. Terceiro ponto. Já dá para passar aí? Já passou? Vou descer enquanto tu me dá a minha tela. Olha aí. Thank you very much. Vamos lá. Pode passar. Aí não. E aí mesmo? O segundo ponto, a segunda tragédia, olha lá, da liderança, está aí na parte B do versículo 10. Onde está aí embaixo, olha, de azul. Leia comigo. E outra geração, após ela, se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Olha aí. A segunda tragédia é que se preocuparam tanto com a geração atual e esqueceram, negligenciaram a nova geração. Viu aí? Quem estiver perto das suas crianças ou filhos, abrace ele agora, por favor. Deixa eu lhe apresentar a sua nova geração. Oh, aleluia. Está vendo aí? Está vendo aí sua nova geração? A segunda tragédia está aí no texto. Houve tanta preocupação com aquela geração atual que esqueceram a geração nova. E aí, quando todos daquela geração morreram, quem foi que ficou no lugar? A nova geração. Só que a nova geração, olha aí o texto, não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Ou seja, a geração que morreu não se preocupou de ensinar a geração nova a respeito do Senhor, das suas obras, das suas maravilhas. E quando eles morreram, a geração não sabia nada de Deus, nem sobre Deus. Você pensa que isso aqui é só dessa época? Não. Se você for um pouquinho só para trás, ano de 1500, a Europa,
a Europa, presta atenção nisso aqui, subsídio histórico. A Europa, ela foi avivada com a reforma protestante. Grandes homens de Deus semearam o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de Deus na Europa. Homens como Martinho Lutero, homens como João Calvino, homens como Savonarola, homens como John Wesley, D.L. Moody e tantos outros que passaram pela Europa. Eles difundiram a fé em Cristo em todo aquele continente. Depois vieram os ingleses e colonizaram a América. A América nasceu com o nome de Nova Canaã. Nova Canaã. A América foi colonizada pelos ingleses e aí está essa grande nação chamada Estados Unidos da América, com a maioria da sua população crente na pessoa bendita de Jesus. Homens de Deus estiveram naquela nação. Daquela nação também foi enviado missionários para o Brasil. Da Inglaterra foi enviado missionários para o Brasil num tempo muito difícil. Graças ao trabalho deles, nós estamos aqui hoje. Mas sabe o que aconteceu? A geração passada, os filhos dos filhos de John Wesley, eles também se descuidaram. E sabe o que aconteceu com a Europa? Hoje a Europa está cedendo espaço para o islamismo. Por quê? Porque houve um descuido em se falar de Deus para as novas gerações. Deixa eu te perguntar agora, se você morrer hoje como pai, teu filho vai seguir sendo crente? Vai? Teu filho vai saber servir a Deus? Aí é que está o problema. Tragédia na liderança. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Glória a Deus. Josué não falhou. A geração de Josué não falhou, porque Josué, ele assumiu a responsabilidade. Ele chegou diante da nação e disse assim: escolhei, pois, hoje a quem devais seguir, se aos deuses destas terras ao nosso redor, ou se ao Senhor. Eu, porém, e a minha casa, quando ele diz a minha casa, a minha mulher, os meus filhos, os meus netos, serviremos ao Senhor. Aleluia. E aí os anciãos que vieram depois de Josué tinham aprendido a lição, mas aí houve uma falha entre uma geração e outra. Olhe para quem está do seu lado aí e diga assim: não se descuide com a sua nova geração. Passa aí. Terceiro ponto. Olha, amados, é preciso pensar na nova geração. Quem é a nova geração? Quem é jovem aqui? Quem é jovem aqui? Está vendo aí? Quem é adolescente aqui? Criança? Eita, Senhor da glória. Está vendo aí? Os adultos não podem se descuidar com a sua nova geração. Tem que apresentar Deus para ela. Passou aqui para mim não, na tela. Passa aí. Terceiro ponto. Prejuízos do descuido com a nova geração. Olha aí. Tem prejuízo?
tem. Veja só o que aconteceu. No texto de Juízes 2, 11 ao 13, tem 4 prejuízos. Vamos ler o texto. Primeiro prejuízo. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, teve um descuido com a nova geração, a velha geração morreu e a nova geração fez o quê? O que era mal aos olhos do Senhor. Eita Jesus. Olha aí, o segundo. E serviram aos Baalins. Deixaram, olha. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e foram se tornar idólatras. Foram servir aos Baalins. Estatuazinhas pequeninhas, né, de Baal. Os deuses daquela terra. Por quê? Porque não conhecia o Senhor. Terceiro, versículo 12. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. Quarto, e provocaram o Senhor a ira. Pronto, olha aí, 4 grandes prejuízos. Primeiro, essa geração que não conhecia Deus, por irresponsabilidade dos seus pais, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Segundo, essa geração que não conhecia o Senhor, por irresponsabilidade e negligência dos seus pais, serviu aos deuses falsos. E, em terceiro lugar, essa geração que não conhecia a Deus, por negligência dos seus pais, provocou Deus a ira. Viu aí, irmãos? Lê aí o que está bem grande aí, negrito, olha aí. Quem não conhece a Deus, não o serve e vai à perdição. Só os adultos, quem é crente mesmo, de verdade aqui, só os adultos. Fica aí com a tua mão levantada. Tu é crente, e o teu filho? Pode baixar a mão. Teu filho é crente? Tu já apresentou Jesus para o teu filho? Tu já apresentou Jesus para tua esposa? Para o teu marido? Para a nova geração? Você já apresentou Jesus para eles? Porque se você não tiver apresentado, você está sendo negligente. E se você morrer, não pense, seus filhos, quem você deixar, não vai servir ao Senhor. Seus filhos, sua nova geração, não vão servir ao Senhor. Entendeu? Esse é o prejuízo. E eles não servindo ao Senhor, eles vão estar servindo a quem? Ao Deus deste século, ao príncipe das potestades do ar, ao próprio diabo, entregue aos seus desejos e vontades. E aí eles vão provocar a ira de Deus sobre a vida deles. E o culpado terá sido quem? Entendeu, né? Glória a Deus. Vai, passa aí. Mais um. Veja aí. Prejuízos do descuido com a nova geração. Olha só. Quando os pais falham com seus filhos, quando os líderes das igrejas falham com as suas igrejas, então quando ele se vai, a igreja perde o rumo, a igreja se desvia. Por quê? Porque ele negligenciou o ensino, viu?
Porque na maioria dos cultos que a gente vê hoje, eu protesto todos os dias contra isso. A gente vê cultos onde pregadores só pregam palavras de motivação, só pregam bênção, só pregam vitória. É preciso ensinar o povo da igreja a temer o Senhor. É preciso ensinar o povo da igreja a levar uma vida de santidade diante de Deus. É preciso ensinar a igreja a ter uma relação pessoal com Deus, a ter vida no altar. Senão nós vamos falhar com essa geração. E depois que o Senhor nos recolher, a igreja vai se tornar um ambiente simplesmente social, um clube. Mas pela misericórdia de Deus e confiando na graça de Deus, enquanto eu tiver voz falando em cima da terra, eu vou ensinar para os crentes e para os meus filhos. Vocês não vivem para vocês, vocês vivem para o Senhor. Vocês são diferentes, vocês foram escolhidos do mundo para estar neste mundo servindo a Deus, foram escolhidos para ser sal e luz nessa terra. Você tem que ser diferente, porque nós temos responsabilidade com a nova geração. Eu me esforço. Eu sei que quando eu for levado desta terra, pela misericórdia de Deus, eu já tenho obreiros que viram o meu exemplo. Eu já tenho obreiros que aprenderam comigo como é que serve a Deus. Eu tenho crianças que me escutam aqui na igreja. Eu tenho jovens. Eu tenho pais e mães. E tenho anciãos que me escutam aqui na igreja. Com toda certeza, não posso garantir por todos, mas tem alguns que jamais vão esquecer os ensinamentos que eu entreguei aqui nessa igreja. Mas não pense que eu vou morrer agora não estou falando isso porque eu estou profetizando que vou morrer, não. Eu não sei nem se vou morrer, viu? Eu ainda sonho que vou ser arrebatado. Quem é que sonha com isso? Quem é que sonha? Aleluia, glória a Deus. Mas mesmo assim, nós não podemos falhar com esta geração. Por quê? Olha aí, texto, Juízes 12:14. Juízes 2:14. Como essa geração serviu aos Baalins, se afastou do Senhor. Olha aí o que acontece. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, porque essa geração que não conhecia a Deus provocou Deus a ira. Meu irmão, o que é melhor? É a gente arrancar sorrisos de Deus, sorriso de felicidade, ou é a gente levar Deus a ficar irado? Eu penso que é melhor arrancar sorriso de Deus, né? Mas aquela geração levou Deus a ficar irado. E olha só aí o agir de um Deus irado. Você quer que Deus haja na tua vida por amor? Ou quer que Ele haja por ira? Diz aí. E aí? Davi disse, o Senhor disse, Davi, escolhe aí o teu castigo, a tua punição. Você vai cair pelas mãos dos teus inimigos? Você vai ser entregue na mão de Belial ou quer cair nas minhas mãos? Davi parou um pouquinho e disse, Senhor,
eu quero cair nas tuas mãos, porque tu és um Deus de misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Ele deu a resposta certa, mas ele sabia que ele tinha cometido um erro. Ele tinha cometido um erro, mas ele estava arrependido do seu erro. Ele até orou muitas vezes dizendo: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Olha só o que um Deus irado faz na vida de quem lhe vira as costas. Primeiro, Juízes 2:14, os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram. Ou seja, Deus levantou contra eles os saqueadores. Aí os saqueadores vieram e tomaram o que aquele povo tinha. Viu aí, irmão? Tomaram o que aquele povo tinha. O povo foi roubado, saqueado. Por quê? Porque Deus não protegeu mais. O Senhor deixou os saqueadores tomarem conta, arrastaram o que eles tinham. Por quê? Porque era uma geração que virou as costas para Deus. Virou as costas para Deus. Não pense que Deus vai ficar sorrindo para você, porque está escrito lá no livro das Crônicas, o Senhor diz: eu estarei convosco enquanto vós estiverdes comigo. Se me buscardes, me achareis, mas se me deixardes, eu vos deixarei. Olha para quem está do seu lado, diga assim: não deixe o Senhor não. Se você deixar o Senhor lhe deixa. E aí vem quem? Os espoliadores, para lhe trazer prejuízo. 2:14. Ação de um Deus irado. E os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Olha aí. O Senhor permitiu que pessoas se tornassem inimigas daquela geração. E os inimigos se levantaram. E aquela geração não conseguiu vencer os inimigos. Viu aí? Olha aí. Mas aquele que permanece no aprisco do Senhor é diferente. Aleluia. O Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Lá no finalzinho diz assim, ó: prepara uma mesa perante mim e me serve na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor pela eternidade. Aleluia, glória a Deus. Mas para aquele que deixa o Senhor, a coisa é triste. A coisa é triste. Não vai resistir diante dos inimigos. 3, versículo 15. A mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado. Olha aí. A mão de Deus se voltou contra eles. Aí imaginou? Você sabe por que você vence? A luta é grande, é ou não é? A luta não é grande?
Mas sabe por que você está aqui, vivo, feliz? Porque apesar da luta ser grande, a mão de Deus está a seu favor. E Deus te faz vencer. Agora, quando se provoca a ira de Deus, sabe o que acontece? A mão de Deus se volta contra você. Aí nada mais dá certo na sua vida. Se plantar, planta, mas não colhe. Se for tirar o leite da vaca, de alguma forma o leite não vai para a tua xícara. Se tiver um projeto, tiver condição para realizar, alguma coisa vai dar errado. Nada vai dar certo, porque a mão de Deus vai ser contrária à sua vida. Viu aí? Essas são as ações de um Deus irado. Então nunca provoque a ira de Deus na sua vida. Viva para agradar a Deus. Amém? E olha aí, quarto, o agir de um Deus irado. E estavam em grande aflição. E estavam em grande aperto, em grande aflição. Viu, irmãos? Então não te desvia, não vira as costas para o Senhor, não provoque a ira de Deus na tua vida. Faça com que Deus fale bem de você lá no céu. Glória a Deus. Pergunta aí para quem está do seu lado. Ei, vai, diz assim, ei, Deus fala bem de ti lá no céu? Hein? Deus está satisfeito com você, com o que você está fazendo, com o que você está sendo? Deus está satisfeito? Isso aí é o que importa. Isso aí é que importa. Porque se Deus estiver satisfeito com quem você é e com o que você está fazendo, lá no céu, o teu nome não é Pedro, não é Manel, não é Chiquinho, não é Tereza, não é Bartolomeu, viu? Como é o nome lá em cima? Você é justo, santo, salvo, bendito. Esse é teu nome lá no céu. Por isso não se preocupe se alguém te reprovar na terra, mas você tem consciência de que está sendo servo de Deus, fazendo o que é certo, agradando a Deus. Não te preocupa, porque se alguém apontar o dedo na tua cara e disser está reprovado, mas Deus lá em cima estiver dizendo assim, não, é bendito, é bendito, é bendito, é bendito, é meu servo, é meu servo, é meu servo. O que importa é o testemunho que Deus dá de nós. Aleluia. Não é o que ninguém na terra vai dizer de você. A Bíblia diz, o testemunho de Deus é maior. Até se o nosso coração nos condenar. Se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Aleluia. O testemunho de Deus é maior. Glória a Jesus. Passa aí. Terminou? Não acredito. Estava tão bom. Aleluia. Sabe por quê? É porque um bolo, a gente não pode comer só. E a gente não pode comer todo. Tem que ficar um pedaço para o outro dia. Não é ou não é? Fique de pé agora, em nome de Jesus.